A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro abre um novo capítulo em uma investigação que mexe com o sistema financeiro e com as instituições do país. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, aponta a existência de uma organização criminosa que teria causado danos bilionários e atuado para intimidar adversários, autoridades e até jornalistas. Mas quais são os fundamentos jurídicos que levaram à prisão preventiva? O que pesa nessa decisão do Supremo e quais podem ser os próximos passos dessa investigação? Quem analisa a repercussão jurídica desse caso é o advogado e especialista em direito penal, Dr. Gabriel Huberman. Para eu não cometer um deslize aqui, Dr. Gabriel, vou perguntar antes a pronúncia do seu último sobrenome. Tiles. Boa tarde, Dr. Gabriel. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Tá correto, é Tiles. Dr. Gabriel Huberman Tiles, obrigado pela presença aqui no Link TMC, Dr. Gabriel. E a primeira questão, primeira dúvida nossa, a prisão se fazia mesmo necessária? Foi uma decisão pertinente do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, doutor? Sim, vamos lá. Então, sim, pelo que se vê das notícias, né, que veicularam essa decisão do ministro André Mendonça, entendo que é razoável, sim, né, a determinação do ministro, porque, ao que parece, diversas mensagens foram encontradas no celular, né, do Daniel Vorcaro, e essas mensagens... Quando essas mensagens foram reveladas, ele já havia sido solto, né? Então, sem essas mensagens, não se fazia necessária a prisão, mas a partir delas, a Polícia Federal ela faz um relatório, né, e pede a prisão preventiva do Daniel Vorcaro, tá? Porque essas mensagens revelam uma teia, né, diversos participantes nessas mensagens, que inclusive algumas das conversas apontam para crimes com violência e grave ameaça. Então, me parece que a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro André Mendonça, ela foi bem fundamentada, tá? E, doutor, o que mais pesa para o STF quando a justificativa é risco à investigação? Por exemplo, destruição de provas, combinação de versões, intimidações, essa história da turma também. O que pesa mais? Ou é essa conjunção de fatores? Me parece que é a conjunção de fatores que levou à decisão do ministro André Mendonça, tá? Porque não só a prisão preventiva do Daniel Vorcaro aconteceu nessa operação. Também foram determinadas outras prisões preventivas e até mesmo medidas cautelares diversas da prisão, né? Então, monitoramento eletrônico, né, que é a tal da tornozeleira eletrônica, enfim, várias medidas, porque não só pessoas da esfera privada estariam envolvidos no suposto esquema criminoso, né, no suposto esquema, mas também servidores públicos, tá? Então, diante desse quadro e do risco de reiteração criminosa, né, o Supremo entendeu que o conjunto levava à necessidade da prisão preventiva. Mas para aqueles que o ministro entendeu que não se fazia necessária a prisão preventiva, porque a prisão ela precisa ser sempre a medida, a última a ser tomada, né? Ela só deve ser tomada quando realmente necessário. Tá? Então, como o ministro entendeu que para algumas pessoas essa prisão era necessária em virtude de riscos de reiteração criminosa, quer dizer, se ele ficar solto, ele vai continuar cometendo eventuais delitos, ou se ele ficar solto, ele pode influenciar testemunhas a dizer aquilo que ele quer. Então, com base nisso, o Supremo entendeu que para determinadas pessoas caberia, neste caso, a prisão preventiva, mas com relação a outras pessoas, entendeu que não era o caso da prisão, era o caso somente de aplicar medidas alternativas à prisão, medidas cautelares, tá? E, em complemento a isso, o ministro também determinou o bloqueio de bilhões de reais, o que demonstra também
que o suposto esquema criminoso ele tinha teias financeiras em diversas empresas, pelo que se parece, pelo que foi noticiado pela mídia. Agora sim. Doutor Gabriel, essas novas descobertas, elas, teoricamente, tecnicamente, elas ampliam o leque de acusações. A partir de hoje, portanto, Daniel Vorcaro vai ser acusado de novos crimes. E uma outra pergunta, se o senhor me permite, essa prisão preventiva, com a experiência que o senhor tem, deve se tornar definitiva até o início do julgamento ou existe alguma chance dele conseguir aí um habeas corpus e voltar para casa antes do início do julgamento? Vamos lá. Então, com relação à primeira pergunta, entendo que sim, as mensagens reveladas são graves e elas apontam para diversos crimes, não só crimes contra o sistema financeiro, mas também eventuais crimes com violência, né? Então, foi veiculado na imprensa que Daniel Vorcaro teria supostamente solicitado a terceiros que dessem uma prensa, enfim, que monitorassem terceiros supostos adversários dele. Então, outros crimes, que não só aqueles do sistema financeiro, serão apurados, tá? E a partir da apuração desses crimes, logicamente, não só ele, mas outras pessoas poderão responder um processo penal em virtude desses outros crimes. Com relação à prisão preventiva, há uma dúvida, né? Logicamente, a defesa dos investigados vai tentar obter a liberdade deles, né? Fundamentadamente, principalmente porque ele já estava solto. Então, um dos principais motivos para que se possa tentar conseguir a liberdade dessas pessoas é dizer que elas já estavam soltas e não seria necessário uma prisão preventiva nesse momento, tá? Mas a chance da liberdade vir a acontecer neste momento, eu acho que é uma chance remota, porque a prisão ela foi determinada pelo ministro André Mendonça de uma maneira que me parece que foi bastante fundamentada em provas, mensagens que foram encontradas, pelo que parece, no celular do investigado. Então, existem chances, né, para que ele seja colocado em liberdade e responda aí o final das investigações em liberdade? Existem, mas os indícios e os requisitos para a prisão preventiva foram fundamentados e estão presentes, me parece. A não ser que a defesa possa apresentar novas provas e demonstrar a ausência de periculosidade, a ausência de violação à ordem pública, à ordem econômica, mas em virtude da decisão, pela minha experiência, entendo que a chance de se conseguir a liberdade, né, neste caso, né, a segunda vez que ele está sendo levado ao cárcere, é remota. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero muito agradecer ao advogado especialista em direito penal, Gabriel Huberman Chiles, pelos esclarecimentos. Obrigada, viu, doutor, por tirar um tempinho aqui para esclarecer essas dúvidas nossas e dos nossos ouvintes também. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.